boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes do canal, ouvintes e simpatizantes e aqueles que visualizam o canal Venho Sem Demora, ok? Nós estava começando aqui com uma música que é uma linguagem de um idioma, creio que árabe, né? Falando e cantando essa música linda, maravilhosa, que é o nome do Criador, Yahuwah, né? Ela começa ali abreviando do hebraico Yah, né? A gente sempre usa esse termo carinhoso, Yah, justiça nossa, ok, pessoal? Mais uma vez, um forte abraço a todos os simpatizantes, aqueles que estão inscritos no canal Vem Sem Demora, aqueles que porventura vão entrar no canal Vem Sem Demora. E nós estamos aqui já exatamente 22 horas, né? E 27 minutos, né? 22 horas e 27 minutos desta segunda-feira, né? Essa segunda-feira, 20 de julho de 2020, ok, pessoal? Como nós tínhamos anunciado na live anterior, eu tenho um estudo aqui, né, bom, que nós vamos trazer agora sobre vigiar e orai, né, ou vigiar e orai, ok, pessoal? É muito interessante nesse dia de hoje nós aprendermos a vigiar e orar. Muitas vezes a gente ora, a igreja desse formato, né, que a gente sempre está falando, né, oram muito, mas a maioria das pessoas, desde os líderes, pastores, presbíteros, sei lá, uma série de cargos que tem dentro desse sistema religioso, muitas vezes eles mais oram, fazem campanha, mas ninguém está vigiando, né? As coisas estão acontecendo no mundo lá fora, praga, peste, né? Daqui a pouco está chegando talvez os gafanhotos aí que já está aproximadamente ali no Uruguai, ali naquelas proximidades ali, acho que já dentro do Uruguai, né? Dizem o pessoal aí da meteorologia que se continuar calor no Rio Grande do Sul, provavelmente já terça ou quarta entram, né, nas lavouras, outros locais onde tiver muitas plantas, algo assim de verde que atrai a presença para que eles venham devorar, né, que você sabe que o gafanhoto devora. Bom, mas isso não é o caso. É interessante, sim, mas não é o caso do estudo que nós vamos dar agora. Eu só estou citando esse evento aí da natureza porque as coisas estão acontecendo de forma muito rápida e nós não estamos vigiando. Ok, pessoal? Precisamos orar, mas com o nome verdadeiro que é Yahuwah, ou como eu sempre falo, Yah, justiça nossa, Yahshua, que é o nome do Pai e do Filho. Bom, nós estamos dando uma estudada, pessoal, e nós anotamos aqui, vigiar tem 61 vezes, a palavra vigiar tem 61 vezes, tá, na Bíblia. 61 é muita referência, né? Só essa palavra tem 61 vezes, ok, pessoal? Mais um pouquinho de conhecimento aqui. Essa palavra significa, né, permanecer, né, acordado. Vigiar é permanecer acordado, é ou não é? O que é permanecer acordado? Ah, irmão, permanecer acordado, eu pego o meu serviço às 7 da noite, solto às 7 da manhã, 12 horas. Mas você está vigiando um patrimônio que muitas vezes, com certeza, não é seu, que você está prestando um serviço para alguém, para uma empresa, e você precisa vigiar. Porque você está sendo bem pago ou mal pago, mas você precisa vigiar. Só que isso, o único benefício que vai te trazer, entre aspas, é que você tem todos os direitos trabalhistas, entre aspas, porque muitas vezes aquilo que a gente necessita e precisa, as empresas não dão, né? Muitas vezes as pessoas, eu nunca fiz isso, espero que eu nunca tenha necessidade de fazer, muitas vezes a pessoa se sente prejudicada, né? Porque o empregado ele é bom, ele é maravilhoso quando está com saúde e não falta. No momento que isso acontece, ele mete atestado e ele já não presta, né? E muitas vezes o próprio funcionário, ele vai procurar diante do Ministério do Trabalho ou da Justiça, do homem, que muitas vezes falha, né,
os seus direitos trabalhistas. Bom, o que eu quero dizer? Que ali a pessoa está vigiando, porque ele está sendo pago, e muitas vezes até dorme, né? Tem guardas que às vezes de noite que mais dormem do que trabalham, né? Mas ele está vigiando, mesmo que não vai trazer a salvação para ele, que muitas vezes ele está correndo risco de vida, mas ele está vigiando. E nós, os crentes aí das igrejas evangélicas, né? Os irmãos que já estão conhecendo que esse formato não é o correto, porque se fosse o correto, não estaria acontecendo o que está acontecendo dentro do Brasil, fora do Brasil, pelo mundo todo, né? Os senhores do mundo prevalecendo, as portas do inferno prevalecendo contra a igreja. Né? Tem algo errado. Se nós vermos no livro de Atos 7, 48 e 49, você pode ler esses dois textos ali. Ali já fala que o Criador, Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. E ninguém se pergunta isso, o porquê e quem é que habita ali. Ou seja, oram, prestam uma adoração, mas ninguém está vigiando se realmente é o certo que estão fazendo. É ou não é verdade? Então nós precisamos ter essa visão, essa percepção, né? E esse raciocínio lógico e rápido, que as coisas estão acontecendo muito rápida, mas em favor do príncipe do Deus desse século. Como está escrito em 2 Coríntios, né? Acho que 4:4 ali está escrito que o príncipe desse mundo, né? O Deus desse século está cegando o entendimento das pessoas. E tá. E nós precisamos mudar esse quadro, mas clamando o nome certo. Ainda, outra anotação que eu fiz aqui dos nossos estudos, aqui, é que também, olha só, vigiar, ainda que eu tenha falado sobre permanecer acordado, né? Porque aí a pessoa está vigiando. Tu já viste alguém vigiar dormindo? Com certeza não. Mas é o que está acontecendo hoje. Os irmãos de hoje, não é todos, mas muitos, Deus do líder, até quem está no banco, está vigiando, mas acho que dormindo, em estado de arrebatamento, que não é possível. O que está acontecendo dentro desses templos e fora, e as pessoas não se questionam. Ou seja, não investigam nada, o porquê de tantas coisas estão dando errado. Até a igreja tem caído. Sem temporal, sem nada. Então nós precisamos pesquisar o que está acontecendo e ver realmente se estamos prestando adoração ao único e verdadeiro. Aqui também eu tenho outra colocação aqui, ó. Estar alerta, né? E será que nós estamos alerta para os fatos e fatores que estão acontecendo, consequentemente, na mídia, nos jornais, na internet? A internet é uma TV na palma da sua mão, não distorcendo a escritura, mas falando como ela é, e abrindo seus olhos, ensinando a verdade. Então você hoje, você tem um meio de comunicação nas redes sociais, você estuda conosco, com outros irmãos, que ensinam e procuram mostrar, levar a verdade como ela é. Muitas vezes as pessoas são mal interpretadas. Muitos não querem. Muitos não querem acordar. Mas a verdade é essa. Se você vai ver dentro desses templos, ou em TVs que muitas igrejas grandes dentro do Brasil e pelo mundo afora fazem canais, né, de vídeos ali, ou até ao vivo, que agora é um show de culto online. Mas falar a verdade ninguém fala. Ou seja, oro, jejum, mas vigiar ninguém vigia. O irmão não vigia, mas ora direto. A irmã ora direto, mas não vigia. Por 4 vezes aproximadamente, o nosso mestre, o Yahushua, ou Yahshua, como eu falo, que é o Jesus da Bíblia no Almeida, ele falou, vigiar. Vigiai. Tem até essa referência, né, gente? Em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Ali fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque por 3 vezes ele encontrou todo mundo dormindo. Eu vou trazer depois esse texto aqui. Mesmo que nós venhamos fazer esse estudo em 3, 4 lives, mas vai ser esclarecedor para nós aprender o que significa vigiar e orar. É coisa que talvez eu também precise orar, vigiar e orar. Vigia e ora. Não adianta orar e não vigiar. Ok, pessoal? Outra coisa aqui interessante aqui, ó.
que nós anotamos também, né? Ó, estar alerta, acabei de falar, né? Vigiar, estar alerta e vigiar, claro. Quer em oração, né? Em pensamentos, né? Em palavras ou atitudes. Isso tudo é um conjunto que nós precisamos entender. Pensamento, palavras, né? E atitudes. É um princípio básico para nós não cair em tentação. É ou não é verdade? É um princípio básico. E muitas vezes nós não fizemos isso. Nós não fizemos. É por isso que está essa desgraça no mundo todo. As pessoas culpam o mundo, mas não somos nós. Nós que precisamos fazer a diferença e entender o porquê que tem tantas coisas dando errado. Como eu sempre falei em outras lives, é Santa Ceia que é errado. Ninguém se pergunta se realmente é verdade o que está sendo dito ali. Poxa, a vida ali está ensinando ali, pega um texto, um contexto ali em 1 Coríntios 11, 23, mas pega todo. Não é só 11, 23. Você vai ver ali que não é assim essa Santa Ceia. Ele deixou bem claro para nós, o mestre Yahushua, depois de 1000 anos, que cearia conosco. Não é agora. E as pessoas não entendem, tá? Que esse estilo está adorando o Deus Mitra. Ok, pessoal? Uma série de coisas que nós já falamos, mas só estamos relembrando. E quando nós falamos também sobre o dízimo, nós falamos que era dos frutos da terra, tá? Do gado, também nós falamos que era a cada 10, o 10º seria sacrificado, passaria pela vara do pastor. Isso falando, né, diante do contexto que é o estudo sobre os hebreus, que eles faziam essa prática diante dos sacerdotes. E, claro que era o sacerdote que apresentava. Então, o dízimo nunca foi dinheiro. Já tinha a moeda corrente naquela época, na Antiga Aliança, desde a época dos patriarcas. Mas era frutos da terra. Tá? Eram frutos da terra. Tá? E era isso que eles davam, dízimo. Dizimar é arrancar, destruir. Que eu já falei. Foi o que aconteceu com o nosso mestre, nosso Salvador, Yahushua. Mas ninguém vigia, só ora e não vigia, então continua esse contexto totalmente distorcido. E nós também sabemos, né, que tem mais coisas dentro do sistema evangélico, né, que está errado. É os nomes, o nome do pai errado, o nome do filho errado. Né? E alguém se pergunta, alguém vigia, alguém busca saber a verdade? Não. É por isso que está tudo errado. Agora você vê os crentes, todo mundo com medo, de máscara na rua, dentro da igreja. Isso, em vários locais as igrejas são fechadas. E eu te pergunto, está escrito dentro da Escritura e na Nova Aliança. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas está prevalecendo, porque a igreja somos nós. A igreja não é de tábua e não é paredes, é carne. Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Tá? Porque ele disse que nós somos o templo. Então nós precisamos entender. Tem várias passagens que falam. Ok, pessoal? Mais uma curiosidade aqui interessante, gente. Né? Vigiar como verbo 21 vezes. Ok, pessoal? Vigiar como verbo 21 vezes. Tá? Porque 4 vezes foi colocado na Nova Aliança no grego. Tá? Porque você até então sabe que a Nova Aliança, então Lucas mesmo se identificou porque ele falava muito bem esse idioma, assim como Paulo também, né? Assim como Paulo. Bom, e no hebraico, gente, tá? No hebraico, presta bem atenção, mais de 440 vezes somente como verbo. Eu disse 440 vezes a palavra vigiai no hebraico
como verbo. Olha só, 440. Gente, é muito forte isso aí. É interessante isso aí. 61, como eu falei para vocês, aproximadamente, na Bíblia, 61 vezes, essa palavra está escrita, vigiar, tá? E no hebraico, tá? 440 vezes como verbo. Olha só. Ninguém pesquisa nada, ninguém estuda nada. Querem mastigar de si mesmo. Acho que quando a gente passa, a gente está distorcendo, a gente é endemoniado. Não. Eu acho que quem tem que abrir os olhos espirituais é aqueles que ainda não conseguem enxergar que estão sendo enganados. O tempo está próximo. Né? Apocalipse 3:11, que é o tema do nosso canal, o canal Vem Sem Demora, ele diz assim, ó, vem sem demora. O mestre falando, Yahshua, conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Tá? Venho sem demora, conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Vigiar, tá? É um atributo muito forte esse texto. Tá? Permanecer fiel, coisa que muitas vezes eu não faço, ou você que está do outro lado do canal Vem Sem Demora não faz. Tá? E quem vai tomar coroa não é o irmão, não é a irmã, não é o líder, o pastor, é o príncipe desse mundo, é o Deus desse século. Então nós precisamos entender esse texto. Né? Venho sem demora, conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. E aí eu pergunto para mim mesmo e faço uma pergunta retórica. Conserva o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O que nós temos feito? O que nós temos de melhor? É acreditar em muitas mentiras da televisão, dentro do sistema. A revelação não vem dessas profetadas. Muitas coisas se disserem espiritualmente dentro da Escritura. Então nós precisamos o quê? Vigiar, orar e vigiar e orar. O mestre nos deixou esse ensino. Eu vi quando ele falou 3 assim, ó, vigia e ora. Ele mesmo fez. Ele vigiou, ele orou. Não é? E os seus discípulos não fizeram isso. E nos dias de hoje está sendo igual. Então quando a gente trouxe essas pequenas informações aqui, foi só para a gente entender que em pensamento, em palavra, em atitude, né? Muitas vezes a gente não vigia. Né? As pessoas, tem um líder que diz assim, ó, leva essa fita para sua casa, fica uma semana, e depois você já entrou naquela campanha coisa e tal, etc, etc, deu dinheiro, muitas vezes não tem o retorno, por quê? Porque ele orou, mas ele não vigiou, porque ele não quis descobrir a verdade, com medo de uma retaliação, sei lá. Está tudo errado, o formato da igreja de hoje é errado. É por isso que nós sempre falamos que os senhores do mundo prevalecem quanto a igreja, entre aspas, porque feliz é aquele que está saindo desses tempos. Eu sempre digo, ocultar de nós, o Criador nos revela ou ensina meios e formas ou pessoas para nos auxiliar. E eu digo sempre, gratidão pelos canais do YouTube, gratidão por você acreditar no Criador, na sua essência do seu espírito como ele é, porque o espírito dele é a palavra, não é esse espírito que pregam dentro desses tempos, que eles falam Espírito Santo, que veio lá de Roma. O espírito é a palavra, por isso que nós precisamos usar muito a glândula pineal e a glândula timo, que é a convicção e o sentimento de fé, de agir e se levantar. Não é? Hoje, não só o sistema religioso da igreja, mas também muitas pessoas acreditam naquilo que eles veem, enxergam. E no Hebreus 11 não é assim, né? Que a fé não é assim. É a certeza de fato, a convicção daquilo que se espera. Você não precisa ver para acreditar. Você tem que ter fé e perseverar e pronunciar que vai dar certo, que você já venceu, que você já conseguiu. Mas nós não fazemos isso. Ou seja, talvez você não faça isso. Nós precisamos aprender, então, a usar essa palavra, vigiar e orar.
né? Vigiar e orar. Daniel orava 3 vezes ao dia, aproximadamente, e ele vigiava. E os que estavam querendo derrubar ele, estavam vigiando ele. Assim como nós também. Nós temos que vigiar o que nós falamos, o que nós pensamos, porque hoje a gente vê muito inveja, fofoca no meio cristão, que eu nem gosto de usar muito esse termo, né? No meio da irmandade, né? Porque o cristianismo veio tudo de Roma. Nós temos que entender e vigiar se tudo que veio lá de Roma é um segmento do catolicismo ou é um princípio que eles levantaram, criaram, e nós estamos dando segmento de algo que é totalmente errado, que veio de Roma, anteriormente passou pela Grécia. Né? Ninguém se pergunta isso. Todo mundo ora, mas vigiar ninguém vigia. Até o livro de Provérbios diz para nós vigiar a língua, o que nós pronunciamos. Tiago também manda nós vigiar a língua. Porque a quem abre a boca demais assim se condena, porque não está vigiando. Sabedoria não é sinônimo de sair dizendo que você é PhD na escritura, que você tem cursos de capelão, de não sei o que, etc, etc. Não. Sabedoria está em ouvir, discernir espiritualmente e ter a capacidade, o intelecto de entender o que está sendo passado para você, mesmo que você seja tudo isso que eu falei, você tem que ter a humildade de aprender. Muitas vezes eu aprendo com a minha esposa, talvez daqui uns dias eu aprenda com meu filho, né? Algo que ele vai falar. Isso se chama sabedoria. Sabedoria também é no ouvir. Mas nós não vemos as pessoas falarem isso, ou fazer. E digo mais, por não vigiar, e as igrejas de hoje, seja evangélica ou católica, só oram, fazem jejum, olha a desgraça que está o nosso país. Foi levantada essa pandemia, criada por homens, por anjos caídos, homens que são pessoas que planejam só destruir a população, e os que não forem separados, escolhidos pelo Criador, pode ter problemas. Então você tem que vigiar e orar para ver se realmente o que você está prestando culto e adoração é o Criador dos céus, da terra, de todo o universo e das fontes das águas, e a justiça nossa. Aí, como eu já falei em outras lives, aí não tem para ninguém. Não tem para religião nenhuma, não tem para os Illuminatis, não tem para ninguém. Porque aí você está tendo a essência do Espírito que vem do Pai, que é a palavra. A palavra dele é a palavra que te levanta, quando verdadeiramente é pronunciada e produzida por alguém que está cheio do Espírito, que é a sabedoria da palavra do Criador. Ok, pessoal? Então nós precisamos trazer essa essência do Espírito. Não é grito, pulo, nem orar em línguas estranhas que as pessoas nem sabem o que estão falando e acham que estão adorando o Criador. Então nós precisamos abrir os olhos espirituais e a mente, porque a boca fala o que o coração está cheio. Não é? Eu vou tentar, eu vou conseguir, com certeza, trazer alguns textos aqui, algumas passagens da Escritura, para você entender o que significa a palavra vigiar e orar. Eu já fiz aqui um contexto, né? Então agora nós vamos entender um pouquinho porque que o mestre falava, né? O salmista fala, outras pessoas também falam. Se não me falha a memória, gente, que nunca vai falhar, tá? Isaías 55:6. Se eu estiver errado, eu vou corrigir na outra live, você pode me corrigir, né? Você que está assistindo essa live aí do outro lado do canal, família, deixe o seu like, tá? Se quiser, deixe seu comentário, tá? Sinta-se à vontade, ok? Mas eu preciso falar algo que vem nos trazendo autoridade, porque autoridade não é
desses líderes religiosos que vocês veem. A autoridade não está na mão dos homens que estão destruindo tudo. Vai estar por um tempo, 2 tempos. Mas quem está dando essa autoridade vai requerer. Assim como estão correndo para fazer as coisas erradas, também se cuide, porque no momento que tiverem como eles querem, o que está dando vai destruir. Porque o homem, como nós vimos no desenho, ele prospera através das coisas fúteis. Coisas que não significam nada. Gente, é bom você ter uma boa conta bancária, você ter um dinheiro, mas é bem melhor nós estar na essência do Espírito do Criador, que não vai nos faltar nada, ele tira de quem tem para dar para mim e para você. Sem você estar precisando dar dízimo, que não é, essa palavra é maldição, você pode contribuir no local que você congrega, até você aprender a verdade como ela é, você vai contribuir, aprenda a contribuir, não é dar 10%. Isso é uma mentira descarada, que pegaram um texto e um contexto, em Malaquias 3:10, não leem o que está lá em cima, Deus vem do 2, o 3, o 4 e vai indo, para você entender como não é, por essa geração de agora, não é esse negócio de dizer que é dinheiro, não é, ok, pessoal? Então nós precisamos acordar, precisamos despertar. As coisas estão acontecendo muito rápido e nós precisamos orar verdadeiramente para o nosso Pai Celestial. Aqui, ó, como eu falei para vocês, temos aqui a nossa Bíblia online, né? No versículo 39 de Mateus 26:39, está escrito assim, ó, Jesus, né, na sua Bíblia da Almeida, que é Yahushua, né? Olha só. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, ou eu quero, né? Mas sim como tu queres. 40. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudesse vigiar comigo durante 1 hora? No 41, vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está forte, mas a carne é fraca. É ou não é? A carne é fraca. Então é por isso que nós precisamos orar diariamente, mas principalmente precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. A importância de nós estar vigiando e orando. É ou não é? Vigiando e orando. Porque não adianta só orar e não vigiar. Porque muitas vezes a oração, a prece desse povo não está nem passando do teto do telhado da casa da igreja. É por isso que o mal está prevalecendo no mundo todo. E o que mais eu poderia dizer para vocês? Que no versículo 42 está escrito assim, olha só. E afastando-se uma vez mais, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Olha só, seja feita a tua vontade, disse nosso Salvador, Yahshua. A vontade dele. E hoje prevalece muito a vontade do homem, de querer fazer uma lavagem cerebral em outras pessoas, em milhões de pessoas, porque é o que esses líderes têm feito, e ninguém vigia, só ora, mas ninguém vigia, se mandar pegar 1 quilo de sal e jogar dentro das goelas e comer e mastigar, o abençoado do irmão vai fazer, porque ele não procura saber a verdade. Se realmente aquilo tem respaldo dentro da Escritura, ele não procura saber. É muita profetada, é muito engano. Tá? Eu não estou dizendo que é todos os líderes, que é todos os pastores, mas mais de 80% é. E nós temos feito o quê? Nada. Nós precisamos descobrir a verdade e desmascarar esse sistema. Qualquer dia tem o chip, tá vindo já qualquer dia o Covid Pass, ninguém nem sabe o que é isso. Eu não vou te falar agora o que é isso, você também precisa estudar. Tá? Qualquer dia está chegando a pulseirinha,
para você tirar a máscara, né? Espera que está chegando aí. Eles estão trabalhando diariamente, noite e dia, movido por uma ganância para destruir muitas pessoas. Mas eu e você, que estiver debaixo da cobertura do Inde, como eu ainda faço, não seremos destruídos. Não seremos destruídos. Porque o Criador está nos colocando nós como cabeça